Alerta para o bolso, aumenta o número de endividados em Minas Gerais. De volta à antiguidade, simpósio de literatura greco-romana começa nesta semana. De volta ao passado, circuito turístico fora do centro histórico traz uma outra visão de Ouro Preto. Está à procura de emprego? O Plano Aberto traz algumas oportunidades no quadro de vagas. Olá! Quem vem a Ouro Preto está acostumado aos monumentos centenários do centro histórico da cidade. A Praça Tiradentes, o Museu da Inconfidência, a Igreja do Pilar, todos eles contam um pouco de um passado de revoltas, lutas e muita devoção. Porém, uma outra história, às vezes pouco conhecida, até mesmo pelos próprios moradores, também é contada nas ruas, igrejas e casarios de locais que estão fora do circuito histórico tradicional. A Capela de Nossa Senhora das Dores, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, as casas remanescentes do início do povoamento da cidade no bairro Padre Faria, cada canto de Ouro Preto, cada morador dessa cidade faz parte de uma história que desde o século XVII vem sendo construída todos os dias. A reportagem é de Érica Vieira. Tem que quebrar essa tradição de ir sempre no mesmo lugar, né? As pessoas vêm sempre para a Praça Tiradentes, para a Igreja de São Francisco de Assis, para a Igreja do Pilar, que são lindas, são maravilhosas, mas para elas estarem de pé, teve que acontecer isso daqui, teve que acontecer as capelinhas, a evolução do barroco, teve que ter o incêndio de um morro, teve que ter a morte de pessoas que trabalharam para poder construir. Então a gente vê lá o produto final, o que a gente está tentando fazer é mostrar de onde esse produto veio. O nosso passeio ele é sempre de trás para frente. A gente começou no centro histórico tradicional e a gente está indo cada vez mais para dentro de Ouro Preto mesmo. Nós somos um grupo de 6 pessoas, cada um escreve mais numa área do que na outra, né? Cada um pega mais um tema. A nossa ideia é preservar a história de Ouro Preto, é fazer pesquisas em áreas diversas, é divulgar coisas que ninguém conhece, valorizar lugares pouco valorizados, que ninguém vai, que ninguém reporta, que ninguém tem interesse, mas que são importantes. E ter essa visão pessoal de Ouro Preto, assim, escreve o que a gente acha, a gente não tem essa influência de nenhum outro canal. Tem gente que chega em Ouro Preto e passa 2 dias e chega lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo e diz assim, vi tudo. Isso é uma mentira, isso é uma enganação. Essa Capelinha de Santana é uma das primeiras. Quando o arraial do Ouro Podre foi incendiado, as capelas lá de cima foram todas arrasadas. Essa capela faz parte do antigo Morro da Queimada, que ia daqui até a parte de cima. Só essa capelinha ficou de pé. A nossa ideia também é de valorizar e de perder essa pecha, assim, de que a comunidade, o bairro mais afastado, a capelinha de bairro, ela não tem o seu valor. Ela tem um valor para a comunidade que frequenta, que vai à missa, mas ela tem um valor histórico, cultural, que a comunidade tem que valorizar, né? Ela tem que saber que aquilo é um patrimônio dela e que é um ponto turístico, um ponto de interesse. E é um ponto de descoberta, tem coisas incríveis aí perdidas no morro que ninguém conhece, como a Capelinha de Santana. Eu conheci a igreja de São José, que eu sempre me despertou curiosidade, mas eu nunca tinha entrado, tem um altar muito bonito. A igreja da Mercês de Cima, Capela de Santana, conheci histórias que eu não sabia. Para mim é sempre um desejo, compreende? E eu acho que Ouro Preto não acaba nunca. Eu estou sempre revivendo, eu estou sempre descobrindo coisas. É uma relação de amor, eu gosto muito da cidade, uma cidade que se aprende muito, que tem gente de todos os lugares, de todos os países. É uma cidade multicultural, mas ainda tem aquela coisa de interior. Ainda é tranquila, você ainda tem uma certa tranquilidade de viver. Eu acho que dificilmente você vai achar uma cidade no Brasil que tenha tantos sítios históricos e culturais num único lugar, né? De tantas épocas e tantas fases, né? A gente tem desde a primeira formação até a Inconfidência Mineira, o Império,
a fase mais moderna, Ouro Preto tem várias camadas de história, né? E às vezes a gente não explora cada uma delas. Acho que a maioria das pessoas vem aqui para descobrir isso. E se você tem alguma história sobre Ouro Preto e quer compartilhar, pode escrever um texto e enviá-lo para o bomserá.com.br. O material vai ser avaliado antes da publicação. O blog Bom Será reúne causos sobre a cidade contadas por um grupo de moradores. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados este ano, revelam que aumentou o número de famílias brasileiras endividadas. Entre as contas em atraso estão dívidas feitas com cartão de crédito, cheques pré-datado e especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. No total, mais de 62% das famílias brasileiras estão no vermelho. Nós entrevistamos uma economista que traz dicas sobre planejamento financeiro. Promoções, crédito facilitado e o consumismo são alguns dos fatores que influenciam os gastos dos brasileiros. O Serviço de Proteção ao Crédito considera uma pessoa endividada aquela que deve qualquer quantia há mais de 3 meses. Sobre o assunto, eu converso com a professora de Economia da UFOP, Fernanda Faria Silva. Professora, o que leva as pessoas a consumir tanto? Bom, essa explicação não é uma explicação fácil, porque a gente tem que considerar tantos fatores psicológicos, né, do ponto de vista da propensão das pessoas a comprarem. Mais recentemente, a partir de 2003, o Brasil passou por um ciclo de crescimento e nesse ciclo, né, nós tivemos algumas mudanças que foram bem significativas no sentido de ajudar a explicar esse aumento do consumo. Por exemplo, o aumento do número de empregos formais, o aumento do salário mínimo, o uso dos bancos públicos também para induzir o consumo, né, crédito imobiliário, por exemplo, nós tivemos um boom. Né? Então, tudo isso são incentivos, né, que ajudam a explicar por que as famílias brasileiras passaram a gastar mais. E, Fernanda, a gente sabe que o cartão de crédito é um grande vilão para quem gosta de consumir. Não ter um cartão de crédito seria uma alternativa? Olha, eu acho que o mais importante é o seguinte, as famílias elas têm que ter 2 pilares quando, né, vão pensar em gastar. Primeiro, ter um planejamento orçamentário, ou seja, o que eu ganho, ele é suficiente para cobrir os meus gastos e quais gastos são prioritários. Em segundo lugar, tem que entender que o cartão de crédito não é um segundo salário, né? Ele é um mecanismo que facilita o consumo. Então, eu acho que a grande questão passa pela educação financeira. Obrigada pela entrevista, professora. E você pode fazer o download de graça de uma planilha de orçamento doméstico que serve para controlar os gastos no site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O endereço é idec.org.br. Confira as vagas de emprego na região. O restaurante do Senac, em Ouro Preto, oferece vaga para cozinheiro. O profissional deve ter concluído o ensino médio e ter experiência na área. Os currículos devem ser entregues de segunda a sexta-feira, entre as 9 da manhã e 5 da tarde, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, na Rua Dom Elvésio, número 428, bairro Cabeças. Mais informações pelo 3559-3248. A Skill, Escola de Idiomas em Mariana, oferece vaga para professor de inglês. Exigido domínio do idioma e flexibilidade de horários. Mais informações no 3557-4033. Acontece entre os dias 20 e 22 de agosto a 6ª edição do simpósio Lendo, Vendo e Ouvindo o Passado. O evento é realizado a cada 2 anos e tem como foco principal a divulgação e o estudo do mundo greco-romano e suas percepções. Essa é a primeira vez que Ouro Preto recebe o simpósio, que nesta edição discute o tema Eros e Helena, de Troia a Vila Rica. A programação traz a mostra de filmes Imagens Helênicas, que vai acontecer no Cine Vila Rica. Entre as obras cinematográficas estão os longas brasileiros Carnaval Atlântida, 2 vezes com Helena, Vida de Menina, Helena e os Homens, Memória de Helena
e O Padre e a Moça. A mostra também traz produções francesas e luso-americana. O simpósio conta ainda com mesas redondas e conferências. A organização é da Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais e Museu da Inconfidência. Todas as atividades são de graça. As inscrições podem ser feitas na abertura do simpósio, dia 20, quarta-feira, às 4 horas da tarde, no Museu da Inconfidência, que fica na Praça Tiradentes. Outras informações pelo telefone 3551-1121. A programação completa você encontra no nosso blog, tvufop.blogspot.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.